O assassino era o escriba, Paulo Leminski. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre oração subordinada e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar como aposto. Casou com uma regência, mas foi infeliz. Era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius na área mais uma vez, nossa aula virtual número 3. E já tivemos nossa abertura com o texto O Assassino era o Escriba, de Paulo Leminski. E aqui estou reproduzindo ele para vocês mais uma vez. Esse texto eu trouxe para a gente começar a aula de forma descontraída, compartilhando um pouco a respeito da angústia que muitos alunos têm a respeito do conteúdo de análise sintática. Paulo Leminski é um autor literário contemporâneo, e que tem trabalhado diversos aspectos na sua literatura. Esse texto em específico é um aspecto bastante interessante, em que ele, como escritor, como autor de literatura, questiona o próprio fato de que ele tinha dificuldade em aprender análise sintática. Então, essa angústia que muitos alunos têm, vocês também têm, em relação a esse conhecimento, adquirir esse conhecimento de análise sintática, não é algo exclusivo só de estudantes. Em função disso, eu decidi trazer um pouco para a gente dialogar. O qual é o interessante desse texto? Paulo Leminski, ele transforma conceitos de análise sintática em termos comuns para criar uma narrativa. Esse poema específico, além de ser um poema livre, também é uma narrativa. Está contando a história de alguém que era estudante, em que tinha um professor bastante rígido, bastante duro em relação à análise sintática, em relação à língua portuguesa, em que ele sofria para aprender o conteúdo. E começa a contar a vida desse professor. Conta como ele era na escola, conta como ele era com a família e qual foi o fim que esse professor teve. Então vamos retomar rapidinho algumas partes desse texto. Vocês têm aí destacado no texto algumas palavras em vermelho. Todas essas palavras são conceitos de análise sintática. E vamos passar por eles rapidinho. Sujeito inexistente, pleonasmo, predicado, primeira conjugação, oração subordinada, adjunta adverbial, aposto, um jeito assindético de orações coordenadas. E o texto continua, tem regência, pronome possessivo, agente passiva, conectivos, enfim. E qual é o interessante aqui? A gente consegue entender uma contextualização a partir de características sintáticas. Vamos passar rapidinho. Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente, ou seja, aquele professor que você não tinha muito contato, era distante. Um pleonasmo. O que é pleonasmo? Figura de linguagem de repetição, ou seja, aquela pessoa que estava sempre dizendo a mesma coisa. O principal predicado da sua vida regular como paradigma na primeira conjugação, ou seja, aquele professor que tinha suas regras e sempre fazia tudo metódico do mesmo jeito. Veja como o texto está aí clareando para vocês. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, ou seja, entre uma aula de análise sintática e outra, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar como aposto. Ou seja,
entre as aulas de análise sintática, aquele professor sempre fazia algo que para os alunos era dificultoso, era massacrante. Vamos lá? Vamos continuar com a letra I do poema, no próximo slide, presta atenção. Casou-se com uma regência. E regência é uma figura, né, em relação a verbos, que aqui está sendo representado como sendo a esposa. Foi infeliz. Por que foi infeliz? Porque ele era possessivo como pronome e ela era bitransitiva. Ou seja, enquanto o professor ele era bem rígido, a esposa já era mais liberal. Veja como os conceitos de análise sintática se encaixam. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. E aqui, enquanto artigo indefinido, né, a gente aprende isso de forma gramatical. Artigo indefinido aqui, ou seja, acharam algo que não poderia estar ali. E aí a nossa cabeça já imagina uma série de coisas. O que é que ele poderia estar levando naquela mala para ser, né, impedido de viajar? Veja como o texto vai clareando. A interjeição, classe gramatical que dá expressões, ou seja, a expressão que ele faz nessa situação declinava partículas expletivas. Partícula expletiva é quando você repete uma palavra, então ele começava a gaguejar, vejam que é isso que está sendo dito. Conectivos e agentes da passiva. Agente da passiva é o que a gente ainda vai estudar, mas agente da passiva é quando você coloca quem faz a ação e aponta isso para outra pessoa. Ou seja, o que é que o professor aqui está fazendo? Ele está dizendo que aquele artigo definido na bagagem não era dele. Ele está jogando a culpa em alguém. Veja como, né, o texto acaba aí tendo um conteúdo bastante interessante. Por fim, a última frase é: um dia matei-o com um objeto direto na cabeça. Obviamente aqui é metafórico, tá? Por favor. Ninguém vai pegar um objeto para bater em mim, não, por favor. Mas, objeto direto, sistema de transitividade, e aí onde tem um link com a nossa aula. Mas veja como objeto direto, que é um conceito gramatical, acabou aqui virando algo comum. Objeto, seja qualquer coisa, e direto, como vocês já acertei diretamente na cabeça do professor. Então vejam, a gente tem uma narrativa, tem uma história sendo contada com as palavras de análise sintática, de conteúdo de língua portuguesa em geral, para mostrar que a gente pode sim ter uma interação maior. E ter esse conhecimento de análise sintática permite para a gente ter um leque maior de possibilidades para usar a língua. O texto que termina com objeto direto, e objeto direto faz remissão com o spoiler que eu dei para vocês no vídeo anterior. Se vocês estiverem lembrados, aí sim. Agora, nós vamos passar para o conteúdo gramatical da nossa aula, que é observar, a partir desse texto, que a gente vai encontrar uma série de características. Então, eu tentei aqui resumir para vocês. Como o poeta conseguiu criar esse efeito? Pegar conteúdo sintático e transformar em conteúdo prático. Porque o personagem, e aí o que o texto mostra, um acesso de fúria dá cabo do professor de sintaxe. Ou vai metaforicamente. Então, o aluno quis, né, acertar o professor. E aí, o que é que a gente precisa? E é o que eu fiz aqui agora com vocês: reconhecer recursos estilísticos presentes no poema, como ironia e duplo sentido. Objeto direto serve aí como tanto a função sintática como algo que é arremessado. Artigo indefinido, que serve como a categoria sintática, gramatical, mas também serve, né, como algo que a gente não sabe o que é. Eu vejo como esse duplo sentido possibilita o texto. Então, isso mostra que até grandes escritores sofrem com essa questão sintática gramatical, ou seja, não é só vocês. A angústia não é só nossa, isso é geral. Falando de objeto, a gente vai falar de... ainda não é o assunto. Eu sei que... Não, o Vinícius está dizendo que vai chegar no spoiler e não chega no spoiler. Pois é. Eu estou aqui para relembrar vocês que a gente trabalhou com o gênero infográfico e trazendo aqui um exemplo para mostrar a relação entre texto e imagem. Um infográfico sobre água, para mostrar quanto é necessário gastar de água para poder produzir aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Então, para fazer 1 litro de cerveja, 5 litros e meio de água são gastos.
para fazer 1 kg de arroz que vai ser embalado para a gente comprar. 2.500 litros de água são gastos. 1 kg de manteiga, 18.000 litros de água. 1 litro de leite, para todo o processo produtivo lá de industrialização, 712 litros e meio. 1 kg de queijo, batata, banana, carne de boi. Então aí vocês podem pausar o vídeo e observar o infográfico de maneira mais detalhada, mas aqui é só para relembrá-los que a gente tem, nesse gênero, a possibilidade de trazer informações textuais e visuais de forma mais organizada e simplificada. Agora, será que agora é o assunto mesmo ou não? Vamos ver. Agora sim. O spoiler que eu tinha dado para vocês era que a gente ia falar sobre predicativo do objeto. E aí, para falar do predicativo do objeto, a gente precisa retomar alguns conceitos. Primeira coisa, a gente está falando de gramaticalidade, e aí o sistema de gramaticalidade todo mundo já sabe, né? Exatamente, sujeito, verbo, objeto. Nós vimos que, nos tipos de predicado, o predicado pode ser verbal, quando o verbo é transitivo, quando é ação, pode ser nominal, quando é verbo de ligação, e predicado verbo nominal, quando a gente tem um verbo de ação e tem um predicativo. O que a gente vai observar no predicativo do objeto é, da mesma forma que eu posso colocar uma característica para o sujeito, predicativo do sujeito, eu posso colocar uma característica para o objeto, predicativo do objeto. Então, de forma simples, o que é o predicativo do objeto? É uma característica que eu vou dar, que eu vou colocar na minha oração, e essa característica, ela não vai ser sobre quem eu estou falando, mas sobre o meu objeto na oração. Ou seja, o que é que eu vou ter? Vou ter o sujeito, vou ter o verbo transitivo, vou ter um objeto e vou ter uma característica para esse objeto. Então, essa característica vai ser o predicativo do objeto. Vamos ver exemplos? Olha lá. O resultado deixou João desconsolado. Vamos fazer uma análise sintática rápida. Sujeito, o resultado. Verbo, deixou. Objeto, João. Então, o resultado deixou João. E aí eu tenho desconsolado. Quem foi que ficou desconsolado? Foi João ou foi o resultado? Quem ficou desconsolado foi João. Só que João está na posição de objeto. Então, desconsolado é predicativo do objeto. Veja, não é predicativo do sujeito, porque nessa oração o sujeito é resultado. Não é o resultado que está desconsolado, é João que está desconsolado. Vamos ver outro exemplo. Acho as suas aulas fantásticas. Vamos fazer uma sintática rápida. Sujeito, desinicial é eu, né? É eu acho. Então, sujeito é desinicial. Verbo, acho, verbo achar. Então, eu acho. Eu acho o quê? As suas aulas. Então, é eu, sujeito, acho, verbo, e as suas aulas, objeto. E aí eu tenho fantásticas. Fantástica é uma característica da aula ou é uma característica minha? É uma característica das aulas. Então, se é característica das aulas e a aula está na posição de objeto, então fantásticas aqui é predicativo do objeto. Vejam que, olhando desses exemplos, fica até fácil. A gente poderia pegar isso pela concordância. Porque, por exemplo, acho é eu, é singular. Fantástica está no plural. Então, obviamente, fantástico não pode ser sobre eu, já que um está no plural e o outro está no singular. Mas nem sempre vai ser tão fácil assim. E a gente tem aí o terceiro exemplo. O namorado deixou Ana triste. Sujeito, namorado. O verbo, deixou. Objeto, Ana. E aí eu tenho triste. Quem é que estava triste? Era a Ana ou era o namorado? Aí é que a gente precisa prestar bastante cuidado, bastante atenção. Porque aí eu tenho duas pessoas. O sujeito é namorado e o objeto é Ana.
Então é aí que a gente interpreta. É Ana que está triste ou é o namorado que está triste? O verbo deixa claro pra gente, né? O verbo é deixou. Se o namorado deixou, então é Ana que está triste. Ana é o objeto, então o predicativo é do objeto. Próximo exemplo. O chefe deixou os funcionários irritados. Sujeito, o chefe, deixou, verbo, objeto, os funcionários. E eu tenho a característica que é irritados. Quem é que está irritado? É o funcionário ou é o chefe? Os funcionários. Se os funcionários é o objeto, então o predicativo é do objeto. Próximo. Os pais consideram os filhos perfeitos. Sujeito, os pais. Verbo, consideram. Objeto, os filhos. E aí eu tenho perfeitos. Quem são os perfeitos? Os filhos ou os pais? São os filhos. Se os filhos estão no objeto, então o predicativo é do objeto. Ok? Então, predicativo do objeto, uma característica que eu atribuo a quem está na posição de objeto da oração. Então vejam, não é uma característica para a pessoa, é uma característica para quem está ou que está na posição de objeto. Pode ser uma pessoa ou não. Então, para poder não ter dúvida em predicativo do objeto, eu preciso voltar e ter sempre a minha sigla básica em mente. SVO. E eu coloquei mais dois exemplos para a gente comparar com esses predicativos. Olha lá. O ônibus chega atrasado todos os dias. Sujeito, o ônibus. Verbo, chega. Chega o quê? Todos os dias. De que forma? Qual é a característica? Atrasado. Atrasado. Mas o que é que chegou atrasado? O ônibus. O ônibus está na posição de sujeito. Então, atrasado aqui é predicativo do sujeito. Outro exemplo. Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. Sujeito. Muitas pessoas. Verbo. Deixaram. Objeto. Local. E insatisfeitas. Insatisfeitas aqui é uma característica das pessoas. Não é uma característica de local. Veja que eu tenho muitas pessoas e tenho local. Mas insatisfeitas aqui está falando das pessoas. Pessoas é o sujeito. Então o predicativo é predicativo do sujeito. Então precisa ficar bem claro. Se a característica está relacionada ao sujeito, predicativo do sujeito. Se a característica está relacionada ao objeto, predicativo do objeto. Vamos observar de outra forma. E aí, eu trago para vocês o nosso coleguinha Armandinho. Vocês já estão acostumados com ele. E é nas tirinhas de Armandinho que a gente vai observar também o uso de predicativos do objeto. Vamos lá? Primeira tirinha. Desculpe, mas preciso colocar limites. Sei. Para aprender a lidar com as frustrações, respeitar as regras e os outros. E não virar um adulto mimado, egoísta e birrento, como alguns por aí. Então a gente tem aí, nessa tirinha, uma discussão entre o pai e Armandinho a respeito do comportamento das pessoas. E aqui no terceiro quadro, eu tenho, e não virar um adulto. Virar é o verbo. Virar o quê? Um adulto. É o objeto. E eu tenho depois mimado, egoísta e birrento. Mimado, egoísta e birrento são características para adulto. Se adulto é o objeto da oração, então mimado, egoísta e birrento vão ser predicativos do objeto. Ok? Próxima tirinha. A gente consome muita coisa pronta, por falta de tempo ou preguiça. O pior é consumir opinião pronta. Então veja aí, a Armandinha aqui fazendo uma crítica a respeito daquelas pessoas que têm preguiça, ou seja, não gostam de pensar, aquelas pessoas que pegam a informação que alguém disse ou que mandou lá no WhatsApp e sai espalhando como se fosse a verdade. E aqui, nessa discussão, a gente também vai encontrar, lá na primeira fala de Armandinho, a gente consome muita coisa pronta. Ou
Sujeito, agente, verbo, consome, objeto, muita coisa. E aí eu tenho pronta. Pronta é uma característica que ele está dando para coisas. Então aqui eu tenho como coisa é um objeto, um predicativo do objeto. Mais uma. Gosto de ver os ipês floridos. Talvez eu seja boba para ligar para isso. Talvez bobo seja quem não liga. E aqui Armandinho, mais uma vez, de uma forma sutil, fazendo uma crítica para aquelas pessoas que não apreciam, né, a natureza. E lá no primeiro quadro da tirinha, a gente tem mais um exemplo de predicativo. Gosto de ver os ipês floridos. Gosto é o verbo, o sujeito é eu gosto, é o sujeito da essencial. Eu gosto de quê? De ver os ipês. Mas eu tenho uma característica, floridos. Floridos é um adjetivo para ipês. Como ipês está no objeto, então floridos vai ser o predicativo do objeto. Ok? Mais um exemplo agora de algo mais próximo da gente. A gente tem uma campanha que todo ano sai, tem musiquinha, enfim. Né? Vamos manter a praia limpa jogando o lixo no saquinho. Nessa campanha, nessa frase que é sempre falada, repetida todos os anos, a gente pode encontrar também um exemplo de predicativo. Olha lá. Vamos é o verbo, mas o sujeito essencial é nós vamos. Então, sujeito nós, verbo vamos. Nós vamos o quê? Manter a praia. Mas vamos manter a praia como? Limpa. Então, limpa é uma característica para praia. Como a palavra praia está no objeto, então limpa é um predicativo do objeto. Então vejam que a gente vai encontrar, né, em diversos gêneros, em diversos contextos na sociedade, a presença do predicativo do objeto. É uma característica, é um elemento gramatical que se faz presente nos textos. E isso é um recurso que a gente pode utilizar. Quando na oração eu quero dar destaque para uma característica do sujeito, eu uso o predicativo do sujeito. Quando eu quero dar destaque para uma característica do objeto, eu uso o predicativo do objeto. Ok? Tranquilo? Enfim. Agora, a gente vai fazer uma retomada e eu vou dar a finalização com a proposta das atividades para vocês. Eu esqueci de usar a página. Então, pessoal, depois aí dessa explanação de exemplos de predicativo do objeto, a proposta para vocês é utilizarem o livro didático e vocês vão encontrar, como sempre aparece, nas páginas que vai ser apresentado para vocês, de 75 até 81, a explicação com outros exemplos de predicativo do objeto e a comparação entre predicativo do objeto e predicativo do sujeito. E vocês vão até a página 81 com uma série de atividades, tanto de interpretação de texto quanto de análise gramatical. Ok? Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe aqui no comentário para que a gente possa compartilhar e resolver aquilo que por acaso possa ter ficado faltando. Então, chegamos ao final da nossa aula e até a nossa próxima aula virtual. Tchau, tchau.